vocês aplausos para Alexandre Gomes. Não, homem. Seja homem, vira homem. Que homem aqui que já não escutou essas duas frases? Que homem aqui que já não saiu com seus amigos pro rolê, não pegou ninguém e foi ridicularizado por isso? Que homem aqui que já não se afastou de uma briga, evitou uma briga e foi chamado de covarde por isso? Que homem aqui que se sente confortável de falar sobre seus sentimentos na frente dos seus amigos? Ou que se sente confortável de chorar na frente dos seus amigos? Eu lembro que quando meu pai teve pedras nos rins, ele molhou um colchão de suor, mas não derramou uma lágrima. E também, quando eu cortei meu pé e ele me levou para o hospital, e foi um corte profundo, teve que dar ponto interno, o que ele saiu contando para a família foi que eu fui muito forte, que eu não chorei. Mas o que eu esperava também do meu pai? Meu pai cresceu numa sociedade extremamente mais restritiva e limitadora do comportamento do homem que eu cresci. De certa forma, o meu pai, ele já fez uma evolução na educação que ele recebeu. Porque meu pai cuidava de mim quando me machucava. Ele me permitia que eu me machucasse. E ele me contou que quando ele chegava em casa machucado, ele apanhava. Então o choro para ele não era nenhuma hipótese. Eu também, como meu pai, eu tento fazer uma evolução na educação dos meus filhos. Eu sou um pai extremamente afetuoso. Eu abraço, eu beijo, eu sou pegajoso com meus filhos. O meu pai, ele não era assim. Ele não abraçava e não beijava. Agora, o choro para mim ainda é um tabu. O choro para mim ainda representa uma fraqueza. Então, quando eu vejo meus filhos chorando, eu tenho uma dificuldade de acolhê-los. Eu tenho que fazer um exercício mental comigo mesmo, de falar: Alexandre, isso é natural. Você não tem que delimitar qual que é a situação que ele vai chorar. Você tem que simplesmente acolher. Ele está chorando, você vai lá, acolhe e tenta acalmar. E eu acredito que meus filhos vão crescer naturalizando melhor o choro do que eu cresci. E vão passar isso melhor do que eu passei para os filhos deles. Ou seja, eu acredito que a nossa sociedade está evoluindo em como nós criamos os homens. Mas aí a gente ainda precisa melhorar muito. E eu vou contar para vocês hoje 3 casos da minha infância, pré-adolescência, que mostram como os homens são incentivados a serem agressivos, incentivados a terem uma hipervirilidade, incentivados a não demonstrarem afeto. O primeiro caso aconteceu quando eu tinha mais ou menos de 4 a 6 anos, e eu tinha uma bicicletinha Caloi vermelha, e eu sei que era de 4 a 6 anos, porque essa era a bicicleta da primeira infância. E eu sou filho de 5 filhos, né? Eu sou irmão, né? Tem 4 irmãos. Então lá em casa, já imaginou, 5 filhos, muita briga, muita disputa. E eu estava disputando com a minha irmã, um ano mais velha que eu, essa bicicletinha. E meu pai, ao ver aquela situação, no alto da sua machulência, falou: eu já sei como é que vocês vão resolver. Vocês vão lutar. E quem ganhar, luta, fica com a bicicleta. O que aconteceu? Obviamente, eu perdi, né? Ela me empurrou, eu caí, saí chorando por conta da minha mãe. E o pior de tudo, na verdade, foi a reação do meu pai, ao ver que eu tinha perdido e que tinha saído chorando. Ele ridicularizou como eu saí. Por quê? Porque para ele, mulher é inferior ao homem fisicamente. Então é ridículo um homem perder para uma mulher, fisicamente. E segundo, que ficou para mim também nisso, nessa história, a agressividade é uma forma válida de resolver um conflito. E o que isso traz para a nossa sociedade de consequências negativas? 89 mil mulheres foram assassinadas em 2023. Isso significa que 244 mulheres são assassinadas por dia.
10 mulheres são assassinadas por hora. E uma mulher é assassinada a cada 6 minutos. O segundo caso é sobre hipervirilidade. Eu estou vendo aqui que a turma aqui, a plateia, deve ter por volta dos 20 a 40 anos, eu acho que nem todo mundo conhece. Tinha uma brincadeira na minha época chamada BBL. Quem conhece? São poucas pessoas. Essa brincadeira chama beijo na boca de língua. E ela consiste no seguinte: a pessoa tem que ficar com o dedo cruzado. E se alguém te pega com o dedo descruzado, ela tem que indicar uma garota para você beijar. E eu não sei porque eu brinquei, porque eu tenho TDAH, estou extremamente desatento, mas brinquei. E fui pego 2 vezes com o dedo descruzado por um amigo. E ele indicou 2 garotas para beijar. E eu devia ter, nessa situação, de 8 a 10 anos de idade, nunca tinha beijado ninguém na vida. Nunca tinha nem tido nenhum contato com uma menina. E para mim é extremamente embaraçoso, extremamente constrangedor. E eu não queria fazer. Então assim que eu fui pego, eu falei, não vou beijar, parei de brincar, não quero saber. Mas tinha um amigo nosso, que fazia parte da turma, que era mais velho, que era mais o valentão da turma, sempre tem, e ele levou as 2 garotas lá em casa e me forçou a beijá-las. Me forçou literalmente a beijá-las. E nisso, para mim, o que ficou? Que não importava ali o meu desejo, não importava o desejo da menina, importava ali que eu era um corpo e ela era outro corpo, e pra gente, homem, o que importa na sociedade é pegar o máximo de corpos, ficar com o máximo de corpos possíveis. Só assim você vai ser o mais homem, quanto mais você fizer isso. E o que isso gera para a nossa sociedade? O que isso traz para a nossa sociedade? A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Se a gente considerar a subnotificação, porque a maioria não notifica, se a gente considerar a subnotificação, esse número cresce para 2 mulheres aproximadamente por minuto são estupradas ou abusadas no Brasil. E o pior ainda está por vir, porque acho que algumas pessoas devem pensar, porque nós vivemos uma sociedade em que as mulheres, andam quase peladas, como se isso desse o direito de alguém fazer alguma coisa por causa da roupa da pessoa. Mas não é por esse motivo que elas são. A maior parte desses casos de abuso, de estupro, acontecem nessas 3 situações. Ou elas têm menos de 14 anos, ou elas possuem alguma enfermidade, ou é uma pessoa com deficiência mental. Esse tipo de comportamento, onde incentiva a agressividade, põe a mulher como inferior e hipervaloriza a hipervirilidade, pode gerar isso. O último caso é sobre afeto entre homens, sobre sentimento e como os homens lidam com o sentimento. Nesse caso, eu devia ter de 10 a 12 anos, e eu tenho um irmão mais novo, que inclusive está na plateia, e a gente estava um dia feliz, de férias, brincando, jogando bola, fomos pra rua, brincando de pique-esconde, fizendo tudo que 2 meninos podem fazer no dia. E chegou no fim do dia, estava passando Cavaleiros do Zodíaco, que era o nosso desenho favorito, e a gente sentou no sofá para assistir. E o sofá era pequenininho assim, e a gente foi e se abraçou. E nisso meu pai, ao chegar em casa, viu a gente abraçado e falou: nossa, vocês estão que nem 2 menininhas abraçadas. Pra que isso? Na hora, minha mãe interveio e falou: que isso, Marcos? Os meninos estão felizes. Mas já tinha acabado o dia ali. Eu e meu irmão desdemos abraço e a situação acabou. Nós olhamos um para o outro. Não. Meu pai também, na hora que minha mãe falou, ele também fez aquela cara assim de constrangido, não sabia porque estava falando aquilo, mas já era, já tinha acabado. E por que isso acontece? Porque os homens são inibidos quando mostram afeto. Eles não podem mostrar afeto com outro homem. Isso é mal visto na sociedade. E não é só sobre o afeto, é sobre o sentimento. O homem, ele não pode falar que está sofrendo, ele não pode chorar, ele não pode se emocionar, ele não pode ser sensível. Isso é mal visto na sociedade.
E quando o homem reprime esses sentimentos, quando ele reprime sua dor, isso vira frustração, isso vira raiva. E raiva pode virar depressão. E homens se suicidam 3 vezes mais do que mulheres. E o pior de tudo é que isso começa a acontecer na infância. Essa taxa, ela começa a aparecer, essa diferença, aos 10 anos de idade. Ou seja, os meninos com 10 anos de idade se suicidam 3 vezes mais do que as meninas com 10 anos de idade. Até 4 anos de idade, os meninos são muito parecidos com as meninas no comportamento. Eles são comunicativos, são afetuosos, são carinhosos, são sensíveis, são emotivos. Mas a partir daí, eles começam a desenvolver mais o lado social em grupos sociais. E começam a ser reprimidos. E se fecham. E pode acontecer isso. E a gente, agora, homens, nós que fomos criados, eu, 40 anos, que fui criado nessa geração, que tinha esse comportamento, como que nós podemos ser mais sensíveis, podemos ser mais emotivos, podemos passar para os nossos filhos que é natural chorar, que é natural se emocionar? Como que a gente passa isso para eles? Porque eles precisam do exemplo masculino. Eles precisam ver um homem sendo sensível. Eles precisam ver um homem se emocionando. Primeiro, muita terapia, né? Terapia. Depois, tentar. É como a Maria Antônia falou, a vida é movimento. E a gente tem que fazer um movimento de tentar ser diferente, de tentar fazer diferente. Porque educação é exemplo. E só tentando que a gente vai conseguir dar o exemplo. E agora, eu quero propor uma dinâmica. Eu quero que todos os homens do auditório se levantem, por favor. Beleza. Aí agora eu quero que cada homem procure o homem que está mais perto de você e dê um abraço. Pode abraçar, olha. Sem vergonha. Meninos vão correr, meninos vão pular, meninos vão jogar bola, meninos vão cair, meninos vão se machucar. Meninos vão fantasiar, meninos vão imaginar, meninos vão criar, meninos vão se fantasiar, meninos vão pintar as unhas. Meninos vão ficar felizes, meninos vão sorrir, meninos vão ficar tristes, meninos vão chorar. E nós vamos deixar que eles sejam